Nossa agenda de hoje, matemática, atividade do caderno do PAIC, atividades do segundo bimestre, atividade número 3. Nossos conteúdos é representar os números na reta numérica, localizar o intervalo na reta numérica, associar um número à sua escrita por extenso, posição no sistema de numeração decimal, compor números naturais e a sucessão de números. Só lembrando que todos esses conteúdos nós já estudamos, nós estamos somente fazendo a resolução das atividades, então são conteúdos já passados, nós vamos só resolver exemplos. Então fala galerinha do quinto ano, começando mais uma videoaula com o professor Inácio, mais uma vez usando o caderno de atividades do PAIC de matemática, atividade do segundo bimestre. Aqui nós vamos ter o sumário, onde nós já trabalhamos com a atividade número 1 e a atividade número 2. Hoje nós vamos estar fazendo os exercícios da atividade número 3, ok? Então nós vamos iniciar, lembrando que nós estamos trabalhando apenas com exercícios de conteúdos onde nós já vimos, ok? Então são conteúdos já passados, nós vamos só dar uma força a vocês para na hora da resolução dessas atividades, da atividade número 3, vocês não terem dúvidas, ok? Então aqui nós vamos trabalhar com questões bastante parecidas, só que com números diferentes. Então vai ficando a dica para que na hora da sua vez de fazer a atividade você não venha ter nenhuma dificuldade, ok? Então vamos começar. Primeira questão diz o seguinte: na reta numérica abaixo falta um número. Então tá faltando aqui, ó, um número, só que nós temos todos esses números ainda nesta reta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar os números que nós temos nessa reta numérica, para que a gente possa então encontrar o número que falta aqui. Então nós temos aqui o número 13, 18, 23, 28, o espaço em branco, que é o número que falta, 38, 43, 48, 53 e 58. A pergunta é: o número que está faltando na reta é? Aí nós temos aqui alguns valores, alguns itens que nós devemos marcar o item correto que corresponde ao número que está faltando. É claro que a gente não vai adivinhar qual é esse número, nós vamos ter que saber calcular como encontrar esse número. Ora, é bastante fácil. Primeira coisa que eu devo fazer é então saber qual é o intervalo de um número para o outro, ou seja, quantas casas um número está pulando de um número até chegar no outro número. Quantas casas está sendo pulada de um número para o outro. Então é simples esse cálculo. Eu devo fazer apenas pegar um desses números e subtrair do seu antecessor, ou seja, do número que vem antes. Então vou pegar aqui o número 18 e vou diminuir do seu antecessor, ou seja, o número 13. E então eu vou ter então o intervalo de um número para o outro. Então vou pegar aqui, o cálculo será 18 menos o 13, e isso é igual a 5. Então 18 menos 13 é igual a 5, isso quer dizer que do número 13 para o número 18, então foi pulado 5 casas. Então eu posso dizer que o intervalo de um número para o outro é 5 casas. Mas vamos pegar mais um exemplo. Vou pegar aqui então o número 23 menos o seu antecessor, que é o 18. Então vai ficar 23 menos 18, isso igual a 5. Ou seja, do número 18 para o 23 pulou-se então 5 casas. Então isso quer dizer que qualquer número que eu pegar aqui menos o seu antecessor, isso vai ser igual a 5. Então eu posso dizer que esse intervalo é igual a 5. Logo, eu posso descobrir então que número é esse que está faltando aqui, ok? Ó, do 23
para o 28 são mais 5 casas, são 5 o intervalo, é 5 o intervalo. Então, do 28 mais 5 casas, eu vou ter então o número que falta. Então, 28 mais 5, 33. Então, o número que falta então é o número 33. Ou eu posso pensar de outra forma. Eu posso pegar aqui, ó, o número maior do número que estava faltando e subtrair menos 5. Ou seja, subtrair 5 daqui seria uma outra maneira de encontrar também a resposta do número 33. Então, 38, que é esse número maior, menos o intervalo, que é 5. Então, 33 também seria uma outra forma de encontrar essa resposta. Então, eu posso dizer que o número que está faltando era o número 33. Logo, a opção a marcar seria o item C de casa. Nesta questão, a resposta certa é item C. Próxima questão, questão número 2. Na reta abaixo, o intervalo é igual a 15. Ora, nessa questão, ele já nos diz qual é o intervalo. A gente não precisa procurar. Ele já diz aqui que o intervalo é 15. Ou seja, de um número para o outro estão pulando 15 casas, ou são 15 números. Então, ó, do 30 mais o 15, já que o intervalo é 15, isso vai dar esse número que está aqui, o 45. Ok? 45 agora que eu tenho, mais 15, isso dá 60. Ok? Então, assim, eu tenho o valor já do intervalo. O que eu quero na questão, ou o que a questão quer que eu faça? Ele quer que você diga que ponto está localizado o número 90. Então, aqui eu tenho 4 valores que não estão aparecendo. Ó. Estão aqui representados pelas letras A, B, C e D. A questão quer que você encontre o número 90. Aonde ele está localizado? No ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D? Então, continuando na nossa reta numérica, nós encontramos já o 30, ou ela já aparece o 30, o 45 e o 60. E eu vou localizar agora quais são os valores de cada um desses pontos, o A, o B, o C e o D. Então, vamos lá. Então, eu tenho 60 agora. 60 mais 15, isso vai dar 75. Então, o ponto A vale 75. 75 mais 15, então 75 mais 15, 90. Então, o ponto B vale 90. O ponto B, 90. Então, 90 mais 15, isso dá 105. E, por último, o valor do ponto D é 105 mais 15, 120. Então, encontrei os valores do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Sempre lembrando que o intervalo, ele deu na questão, que isso é igual a 15, ou seja, de um número para o outro, pula-se 15 casas. Então, a pergunta é, em que ponto está localizado o número 90? Então, o número 90 está aqui, ó, localizado no ponto B. Então, nesta questão, a resposta certa é letra C, ponto B. Então, satisfaz a questão. Ok? Alguma dúvida? Aí você vai poder estar perguntando lá para mim no final da aula, tá bom? Questão número 3. Próxima questão, questão número 3. Diz o seguinte. Desenhe uma reta com 7 números, iniciando com 3 e indo até o número mais próximo de 30. Aí aqui na questão, ele já te dá essa reta. Uma reta com 7 números, iniciando com o número 3 e indo ao número mais próximo de 30. Então aqui nós temos a reta com 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Iniciando com o número 3 e indo até mais próximo do número 30. Mais próximo que ele conseguiu. Então, aqui nós temos essa reta. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente encontre o quanto vale o intervalo da reta que se foi feita aqui, que está feita aqui. Então, ele quer que a gente encontre esse intervalo. Então, já foi mostrado para você na questão anterior como encontrar esse intervalo, né?
Então é simples, é só pegar um número e pegar esse número e subtrair pelo seu antecessor. Então qualquer um que você pegar, você subtrai pelo seu antecessor, ou seja, o número que vem antes, e você encontra este intervalo. Então vou pegar aqui o número 6, né? Não vou pegar o número 3 porque não tem antecessor. Não vem nenhum número antes do 3. Ó. Então eu pego aqui o número 6 menos o seu antecessor, que é o 3. Então 6 menos 3, isso é igual a 3. Né? Então qualquer outro que eu pegar aqui, fazendo a mesma coisa, menos o seu antecessor, isso vai dar igual a 3. Ó, se eu pegar aqui o número 9, menos o antecessor no 9 é o número 6, então 9 menos 6, isso é igual a 3. Então, neste exemplo, o intervalo é igual a 3. Então, neste exemplo, o intervalo é igual a 3, ok? Mais um exemplo aqui na mesma questão. Vou colocar aqui o exemplo 2, mais uma reta. Agora com valores diferentes, mas ainda com o mesmo enunciado, né? Desenhe uma reta com 7 números, então aqui 7 números, iniciando com o número 3, está aqui o número 3, o início é o número 3, e indo a um valor mais próximo de 30. Então, mais próximo que ele conseguiu chegar aqui foi aqui no número 27, mais próximo do número 30. Então, mesma coisa, ele quer que a gente encontre o intervalo desta reta. Então, fazendo a mesma coisa, eu pego um desses números e diminui ou subtrai do seu antecessor. Eu não posso pegar o 3 porque o 3, ó, ele não tem antecessor, não vem aqui ninguém antes dele. Ele é o primeiro número, né? Então, pegando aqui o 7, 7 menos o 3, isso é igual a 4. Então, já posso dizer que esse intervalo é de 4 em 4, ou seja, o intervalo é igual a 4. Pegando aqui mais um exemplo, vou pegar o número 11, né? O 11 menos o número 7. Então, 11 menos o 7, isso é igual a 4. Então, a pergunta, quanto vale o intervalo desta reta, ou o intervalo da reta que se fez? Então, neste exemplo, o intervalo é 4, ou seja, de 4 em 4 casas se pula, né, de um número para o outro, ok? Mais uma questão, questão número 3 agora. Próxima questão, questão número 4. Questão número 4, questão somente para a gente poder treinar aí como se escreve os valores destes números. Então, os números aparecem aqui, ó, por extenso. Nós vamos colocar esses números aqui na forma de algarismo. Então, o número da letra A é o 3002. Então, 3002 se escreve assim. 3002, 2 a unidade, dezena não aparece ninguém, centena não aparece ninguém, e unidade de milhar tem aí o número 3. Então, 3002, item B, 7501. Então, 7501. Então, aqui é só para colocar o número mesmo, né? Não vamos perder muito tempo, já vou passar. Só falando esses valores e colocando aqui a resposta, ok? Então, 1033. 1033, 1033. 7.000. No item é 3.413. 3.413. O item F, 2.905. Então, 2.905. Questão simples. Espero que vocês não tenham nenhum problema, nenhuma dúvida nessa questão, né? Próxima questão, questão de número 5. Essa questão já pede para a gente escrever os nomes das ordens, né? Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta ordem e os valores de cada ordem. Na primeira ordem nós temos o número 5, na segunda ordem o número 6, na terceira ordem o número 7, na quarta ordem o número 8, na quinta ordem o número 9, né? Formando aqui o número 98.765. Então ele quer aqui que a gente diga quem é essa ordem, né? Primeira ordem ela recebe o nome de unidade. Segunda ordem recebe o nome de dezena. Terceira ordem recebe o nome de centena. A quarta ordem recebe o nome de unidade de milhar. E a quinta ordem recebe o nome de dezena de milhar. Então aqui eu tenho o nome das 5 primeiras ordens. Então, ok, feito
respondido a tabela. Agora ele quer ainda na mesma questão que você escreva esse número por extenso. Então é o 98.765. Escrevendo por extenso vai ficar assim, ó. 98.765. Então, ok, respondido mais uma questão. Questão também simples e fácil, rápida de se resolver. Questão número 5, agora questão número 6. Agora, questão número 6 é o contrário da questão número 5, né? Diz assim: escreva nos quadros os números indicados à frente. Então, eu tenho aqui os valores por extenso. E aqui deste outro lado eu tenho uma tabela com a ordem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar para a gente poder preencher. Então, como é que vai ficar aqui o primeiro? 30.507. Então, 30.507. Então, 7 nas unidades. A dezena não foi falado, por isso aqui não tem nada. Centena é o 5. A unidade de milhar também não foi falado, por isso aqui não tem nada. E a dezena de milhar, número 3. Então, 30.000. Então, dezena, 30.507. 30.507. No segundo exemplo, como se fosse aqui o item B, nós temos o 27.312. Então, 27.000, 27.312, 312. Então, 27.312. Próximo item é o 24.720. Então, 24.720. Ok? Próximo, 29.010. Então, 29.010. Então, aqui, ó, centena, ele não falou nada de centena, por isso aqui tem o 0, dezena 1 e o 0 na unidade. Ok? Então, tenho 29.010. E por último, na tabela, eu tenho 20.023. 20.023, eu tenho então 2, o 0, o 0, 2 e o 3. Então, 20.023. Então, preenchendo aqui toda a tabela, ainda temos um item, né, na mesma questão, que pede para você copiar esses valores ou esses números na ordem decrescente. A ordem decrescente vai ser do maior para o menor, usando o símbolo do maior, né? Que é esse símbolo aqui, o maior que. Então, colocando esses valores sempre do maior para o menor, já que ele quer na ordem decrescente. Então, vou começar aqui pelo maior número, que é o 30.507. É maior que 29.010. É maior que o 27.312, é maior que o 24.720 e é maior que o 20.023. Então dá para você perceber aqui bem facilmente, ó, que na ordem decrescente do maior para o menor, então tenho 30.000, aí 29.000, 27.000, 24.000 e o 20.000. Então a ordem do maior para o menor, ordem decrescente, representado aqui na questão de número 6. Próxima questão, questão número 7, diz o seguinte: escreva como se lê estes números. Agora nós vamos colocar esses valores na forma de escrita por extenso. Então aqui eu tenho 10.000 no item A, item B 16.000, item C 12.489, no item D 11.365, no item E 28.853 e no item F temos o 19.001. Então, na forma por escrito desses números, forma por extenso desses números, nós temos aí a questão número 7. Alguma dúvida aí que eu acho que vocês possam ter só na hora
de você escrever por extenso, né? Se é um C, se é um S, se é 2S que você vai colocar. Então, eu acho que isso aí vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Próxima questão, questão número 8. Então, uma questão de composição de números, né? Então, descubra os números que foram decompostos. Então, esses números foram decompostos, a gente vai ter que compor, ou seja, juntar. Aqui nós temos a decomposição usando apenas a adição. Então, também questão de conteúdo já resolvido, estudado, e agora nós vamos colocar isso em prática para a gente não esquecer. O 30.000 mais o 400 mais o 7 vai dar 30.407. Quer dizer, aliás, errei. Não 30.000, né? 3.000. 3.407. Então, 3.000 mais 400 mais 7, 3.407. Ok? O item B, 8.000 mais 80 mais 3. Então, 8.083. 8.083. Ok? Item C, 40.000 mais 5.000 mais 200 mais 40 mais 3. Então, 40.000 mais 5.000 dá 45.243. Então, 45.243, resposta do item C. No item D, 30.000 mais 900 mais 10 mais 5. Então, 30.915, né? 10 mais 5, 15. 30.915. Então, até aí, ok. Item D. Já o item E e o item F, ó, aparece aqui de forma diferente dos outros itens, né? Por isso eu vou dar uma atenção especial aqui ao item E e ao item F. Então, para a gente começar o item E, eu vou colocar aqui para vocês o quadrozinho das ordens. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e a dezena de milhar, já que a questão trabalha até as dezenas de milhares. Ok? Então, para começar, ele pede aqui, ó, uma dezena. Então, onde tiver dezena, eu vou colocar aqui o número 1. Então, uma dezena, tá aqui 1. Ele não falou nas unidades. Então, se ele não falou nas unidades, não tem nada nas unidades. É 0. Ok? Próxima. Ó, aqui eu já usei. Vou riscar. Duas centenas. Então, duas centenas. Vou aqui para centenas. O C. Colocar aqui o número 2. Ok? 6 unidades de milhar. Então, na unidade de milhar, 6. E duas dezenas de milhar. Então, nas dezenas de milhar, o 2. Então, esse número é o 26.210. Então, a resposta do item é 26.210. Ok? Então, apaga aqui o que a gente fez. Agora, vamos para o item F. A mesma coisa. Onde tem unidade, vou colocar o valor na unidade. Onde tem dezena, centena e tal. Então, unidade. 5 unidades. Então, vem para cá. 5. Uma dezena. Então, vem para cá o 1, embaixo do D. 4 centenas. Vem para cá o 4, embaixo do C. 8 unidades de milhar. Então, a unidade de milhar, 8. E por último, 3 dezenas de milhar. Então, DM, dezena de milhar, número 3. Então, eu posso dizer que o item F é o número 38.415. Então, vem para cá a resposta, 38.415. Ok, questão número 8. Próxima questão, questão número 9. Questão número 9 diz assim: qual é o sucessivo destes números? Ou seja, qual é o número antecessor, o número que antecede esse. Qual é o sucessivo desses números? Não é o antecessor, é o sucessor, né? O sucessor é o número que aparece depois. Então, qual é o sucessivo desses números? Qual é o número que aparece depois? No item A, eu tenho 999. Então, o número que aparece depois, 999, é o 1000.
Resposta do item A, 1000. No item B, o sucessor do 2999, 3000. O sucessor do número 3009 é o 3010. O sucessor do número 19.000 é o 19.001. E por último, o sucessor do número 20.039 é o número 20.040. Ok? Então, mais uma questão de conteúdos já estudados, onde nós vamos aqui apenas relembrar e sempre estar fazendo questões desse tipo para a gente não esquecer desses conteúdos, né? Então, agora é com vocês. Boa atividade a todos.